Boa noite a todos, sejam bem-vindos à palestra de hoje. Queremos agradecer a todos que colaboram com as doações para o bazar, para a cesta básica aqui da casa. Comunicamos a todos que todas as nossas atividades estão sendo feitas de modo virtual, tanto os estudos durante a semana, quanto as atividades do sábado, da evangelização e do grupo família. Então entre em contato pelos nossos canais digitais que nós passaremos mais informação. A prece inicial, a palestra e a vibração será feita pela nossa colega Daniele, e o tema da palestra de hoje é Somos Seres Espirituais. Boa palestra a todos, que assim seja. Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva na noite de hoje. Vamos então neste momento nos preparar para realizarmos a prece inicial do trabalho da noite de hoje. Vamos fechar os nossos olhos, pensar em Jesus, sentir a paz envolver o nosso coração e que possamos buscar sempre os meios para acalmar o nosso coração e seguir a nossa jornada com luz, com paz e equilíbrio. E que os mentores espirituais estejam conosco neste momento, nos iluminando, nos amparando durante o trabalho desta noite. Que assim seja. Todo trabalho, quando nós estamos aqui falando em nome de Jesus, trazendo temas dessa doutrina maravilhosa que nos ampara, o desejo sempre é que possamos aprender juntos e tocar o coração daquele que ouve. Toda vez que nós, em qualquer setor da nossa vida, fazemos as coisas pautados nos ensinamentos de Jesus, assim como na força do amor, nós conseguimos atingir o coração daquele que escuta. Então nós somos seres espirituais, porque nós somos criaturas criadas por Deus. E quando Deus nos criou, Ele nos deu um destino, que é a perfeição. Então todos nós, independente da evolução espiritual de cada um, todos nós estamos designados ao destino da perfeição. É um caminho longo a seguir, mas com muita paciência, com muita tolerância, com muita disciplina e com todos os sentimentos que envolvem o amor, nós um dia conseguiremos chegar a esse destino traçado por Deus para cada um de nós. Então, por isso, nós nascemos, nós crescemos e morremos, e novamente recomeça esse ciclo através da lei da reencarnação. E a lei da reencarnação é a presença do amor de Deus para cada um de nós, porque assim nós temos a oportunidade de a cada dia que nós abrimos os nossos olhos, assim como a cada nova reencarnação, nós temos a oportunidade de recomeçar e a oportunidade de aprender. A vinda de Jesus aqui no planeta Terra foi exatamente para nos ensinar o amor e desenvolver em nós o código moral através dos ensinamentos que estão contidos no Evangelho. Então Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo a ser seguido, porque Ele possui a autoridade moral que esse código moral nos convida a desenvolver em nós. A cada dia, a vida nos convida a mudanças e a busca do autoconhecimento é necessário para que nós possamos crescer. E por isso, nós precisamos desenvolver em nós hábitos que nos mantenha
nos propósitos de crescimento espiritual. O crescimento espiritual, ele se faz na porta estreita e não na porta larga. Então, por isso que nós precisamos buscar esses hábitos, cultivar o bem, cultivar os ensinamentos de Jesus para traçarmos essa caminhada. E vivemos tempos onde ter apenas o conhecimento teórico não nos dá a sustentação. O Cristo há muito vem nos ensinando a importância da vivência do Evangelho em nosso dia a dia. Então, tudo aquilo que não é verdadeiro não se sustenta e não há mais tempo para isso. Para nós compreendermos isso, uma amizade que não é verdadeira, ela não se sustenta. Um relacionamento amoroso que não é verdadeiro também não se sustenta. Então, tudo em nossa vida precisa ter a verdade, precisa ter os sentimentos que nos firma num alicerce para que nós possamos seguir. Nas Escrituras, na literatura espírita, inclusive até em mensagens espirituais que diversas vezes recebemos do plano espiritual, nós, por diversas vezes, fomos aconselhados para que nós tivéssemos muita fé, para que nós tivéssemos muita coragem, porque nós enfrentaríamos tempos difíceis, né? E que nós passaríamos por tempos onde a humanidade iria passar por aflições, por desafios, e esse tempo chegou. E nós, como que nós estamos reagindo diante de tudo que nós estamos vivendo? Nós precisamos sempre nos perguntar, avaliar aquilo que nós sentimos. E nós vivemos um momento ímpar neste momento para realizar essas avaliações, avaliar a nossa conduta como pai, como mãe, a nossa conduta como esposo e como esposa, a nossa conduta como filhos, como amigos, como profissionais, como sociedade, como espíritas e, acima de tudo, como cristãos. Nós afirmamos que somos cristãos, mas estamos realmente alinhados com o cristianismo? Ou nós vivemos aquela máxima, sou cristão não praticante? Isso é algo que nós precisamos refletir. O que seria esse alinhamento ao cristianismo? Quando dizemos que somos cristãos, nós precisamos acreditar e colocar na vivência da nossa vida os ensinamentos de Jesus Cristo. Porém, não basta simplesmente dizer sou cristão, acreditar que é cristão, mas é preciso viver o ensinamento do Cristo. E nós temos alguns exemplos para conversar um pouquinho, para entender esta questão de alinhamento. Nós precisamos estar alinhados com aquilo que nós aprendemos, com aquilo que nós pensamos e com as atitudes que nós manifestamos em nossa vida. Então, por exemplo, Deus, no seu mandamento, Ele nos ensina para não matar, mas muitas vezes nós ouvimos irmãos que se dizem cristãos defender o aborto. Um outro exemplo, no mandamento, nós também aprendemos que não podemos roubar, mas nós vemos irmãos roubando através da corrupção que existe no mundo inteiro. Então é momento de reflexão. Nós acreditamos, um outro exemplo também que poderia citar desta questão de alinhamento, nós acreditamos que existe vida após a morte, mas nós vivemos com medo e desesperados, principalmente neste momento que nós estamos enfrentando da pandemia. Então, tudo
são situações que nós precisamos refletir, parar, avaliar aquilo que está em comum com os ensinamentos de Cristo, com os ensinamentos do cristianismo. E em todos os setores é preciso que nós façamos a nossa parte. E na pandemia, isso também é um fato. Nós precisamos tomar todo o cuidado necessário, realizar o que é preciso diante dessa situação que nós estamos vivendo. Mas, acima de tudo, nós precisamos confiar realmente em Deus e ter a certeza que não cai uma folha sem o consentimento de Deus. Nós jamais também podemos nos esquecer que Deus, Ele é justo, Ele é bom a todo momento. E todo desafio, todo sofrimento que possa nos chegar, nós jamais podemos nos esquecer que é um bem para o aprendizado que o nosso espírito precisa realizar. Mesmo que nós não temos ainda a evolução necessária para entender esse momento que nós estamos vivendo e que para nós é difícil entender, é difícil passar por tudo isso. Então isso se confirma, isso que eu acabei de falar, isso se confirma numa questão do Livro dos Espíritos, quando questiona se é permitido abreviar a vida de quem sofre e não tem mais condições de se curar. E a resposta é que até nos últimos momentos o Espírito poderá realizar o aprendizado para auxiliar o seu crescimento espiritual. Então nós precisamos confiar com toda a nossa força que tudo isso que nós estamos vivendo neste momento são situações para o aprendizado do Espírito e alinhar aquilo que nós acreditamos com a maneira de nós pensarmos e a maneira de nós agirmos. E quando encontrar algo que não esteja dentro desse alinhamento, nós buscarmos os meios para que possamos nos ajustar. Porque quando nós não agimos assim, nós vamos estacionando o nosso crescimento espiritual. E nós precisamos olhar para dentro de nós. E aí nós vamos buscar soluções para resolvermos o nosso estacionamento. Pois a nossa meta, como foi dito no início da palestra, é sempre o crescimento, a evolução. Mesmo que Deus, Jesus e todos os espíritos que nos cuidam, eles têm muita paciência conosco. Eles entendem o momento evolutivo que nós estamos passando. Então, para isso, nós precisamos ter coragem. Acima da coragem, nós precisamos ter vontade para podermos caminhar ao caminho estreito do bem. E não adianta apenas nós não praticarmos o mal, nós termos a nossa consciência tranquila que nós não estamos praticando o mal. Nós precisamos compreender que além de não praticar o mal, nós temos que realizar e praticar o bem. E a prece, ela nos fortalece. E a prece e a prática do Evangelho no lar, ela nos sustenta, ela sustenta a nossa fé e nos envolve em sentimentos de coragem, de vontade e todos os sentimentos que envolvem o amor. E quando nós fazemos isso, nós precisamos estar refletindo não só aos nossos compromissos que cada um de nós temos de ordem íntima, mas também aos compromissos que nós temos de ordem coletiva. Então aqui o nosso compromisso com a nossa família, o nosso compromisso com o ambiente profissional, o nosso compromisso enquanto cidadão, enquanto cristão, os nossos compromissos que nós assumimos, inclusive, na doutrina espírita,
para levar o Evangelho, para assistir aos nossos irmãos necessitados. Enfim, tudo que nos é colocado do plano espiritual, do planejamento encarnatório, para que nós possamos realizar aqui na Terra. Então, a prece, a leitura edificante, o estudo, o trabalho no bem, eles nos sustentam para a nossa transformação. Quando nós falamos em oração, oração é falar com Deus, é falar com Deus com o nosso coração. Tanto na palavra oração, como na palavra cooperação, ambas têm a palavrinha ação na formação da sua palavra, que nos orienta a importância da ação. Conhecer é muito importante, mas agir é fundamental. E quando nós aliamos o conhecimento com a ação, com a atitude, nós crescemos. A doutrina espírita, de uma maneira muito simples e resumida, ela nos ensina sobre a lei do progresso e que nós temos as asas do progresso. Então pensamos que uma asa é o nosso desenvolvimento intelectual e a outra asa é o nosso desenvolvimento moral. Então, durante muito tempo, a humanidade bateu de uma maneira muito forte, vigorosa, de maneira exemplar, o desenvolvimento do conhecimento, o desenvolvimento intelectual. E a outra asa, que é a asa da moral, ela bateu de uma maneira mais lenta, mais fraca. Então, houve, um desequilíbrio nessa harmonia desse desenvolvimento. E que agora nós somos convidados, através do momento que nós estamos vivendo, a acelerar um pouco mais a asa da moral. E aí nós somos convidados, infelizmente, à dor, infelizmente na nossa visão, a dor, para que possamos purificar, para que possamos crescer. Então, nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência material. E essa experiência material que nós estamos vivendo neste momento, na nossa visão imperfeita, ela não é boa. E nesse momento evolutivo, do período de transição, que todos nós fomos convidados a estar aqui, convidados, convocados em estar aqui. Então são momentos difíceis, momentos que exigem de nós sentimentos para apaziguar o nosso coração. E aí nós temos Chico, que nos acalma quando ele nos traz aquela frase que isso também passa. No momento adequado, quando a humanidade realizar o aprendizado necessário que esse momento traz, irá passar. Então que nós tenhamos fé, tenhamos coragem e possamos aproveitar esse período para avaliar, para nos autoavaliar a nossa maneira de viver, avaliar o valor que cada um de nós damos à vida, o valor, o desenvolvimento que nós estamos tendo na nossa família. Coisas que talvez, quando nós estávamos antes desta pandemia, muitas coisas nós poderíamos até não dar valor e que hoje nós estamos entendendo o quanto é fundamental na nossa vida. Por exemplo, a convivência. Nós aprendemos na doutrina espírita que nós crescemos e necessitamos da convivência uns com os outros para esse crescimento. Outra coisa também, a nossa liberdade de ir e vir. Antes, quando nós tínhamos, será que nós estávamos utilizando-a da maneira adequada? Então tudo isso são pontos para nós refletirmos, porque liberdade
ela está sempre ligada à responsabilidade. Então, como nós somos seres espirituais, vivendo essa experiência material, nós vamos, aos poucos, crescendo. Mesmo que seja um momento que nós estamos crescendo através da dor. No estudo aprofundado da doutrina espírita, no livro 3, no roteiro 4, com o tema Sinais dos Tempos, nos convida à compreensão que a profecia do Cristo anuncia a regeneração da humanidade através desses momentos, e momentos de todos os gêneros, momentos de calamidade, de lutas entre o bem e o mal, de lutas entre a fé e a incredulidade, as pestes, as doenças, a luta entre o ético e o não ético. Então nós vivemos uma guerra moral. E a passagem evangélica neste roteiro, ela nos diz o seguinte: Jesus nos diz: não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, para que possamos nos educar. Então, é a velha frase: se nós não aprendemos no amor, nós seremos convocados para aprender na dor. Com isso, se nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material, nós precisamos estar atentos para estar sempre nos autoavaliando e buscando meios de melhorar, de aprender, de melhor viver, de auxiliar aqueles que estão dividindo essa jornada conosco. Nós precisamos buscar a verdade, e o Evangelho nos orienta: busqueis a verdade, e a verdade vos libertará. E como eu disse agora há pouco, a liberdade, ela tem uma ligação direta com a responsabilidade e a escolha que fazemos todos os dias em nossas vidas. Por isso que Santo Agostinho nos orienta que, ao deitar, possamos fazer um exame de consciência, se realizamos durante o dia tudo o que era necessário, se não magoamos, se não fizemos algo errado. E dentro dessa avaliação de consciência, nós mudarmos a rota no dia seguinte, para traçarmos melhores caminhos. Então, da maneira que buscamos a verdade em nós mesmos, é preciso que nós façamos o mesmo para tudo que está ao nosso redor. Tudo que nós ouvimos, tudo que nós vemos, nós precisamos buscar essa verdade para que não cometamos julgamentos equivocados. Então, que nós possamos ter fé, ter esperança, ter coragem, ter vontade para buscar viver da melhor maneira esse momento que nós estamos vivendo, valorizando a nossa vida, valorizando a nossa família e tudo aquilo que nos rodeia. Porque quando nós fomos criados por Deus, nós recebemos uma centelha divina em nós. E essa centelha, ela precisa crescer, ela precisa multiplicar para que nós possamos fazer o nosso aprendizado espiritual e subir a cada dia ou a cada encarnação um grauzinho na nossa escala evolutiva. Que assim seja, que Jesus nos ilumine hoje e sempre. Então, neste momento, que possa ter as suas águas preparadas nos lares e, com o pensamento em Jesus, a espiritualidade que assiste a cada lar, aqueles que necessitarem da energia do passe, que os nossos irmãos espirituais possam estar a postos, auxiliando, iluminando a cada irmão que está em seu lar, ouvindo este ensinamento da noite e também acompanhando este momento de vibração. Que possamos, então,
trabalhar sempre o nosso coração para a luz, para o equilíbrio, para a paz. E a busca desses sentimentos são exercícios que nós realizamos todos os dias nos nossos lares, no nosso trabalho, em todo local que a gente convive. São exercícios que precisam do nosso esforço para que eles possam enraizar no nosso íntimo. Que Jesus possa iluminar a todos que neste momento estão com dores, estão nos hospitais, não somente aqueles que passam pela provação da Covid, mas que ampare a todos que estão num leito de hospital sofrendo, prestes a fazer a passagem ao plano espiritual, amparando, Jesus, todas as famílias que estão perdendo seus entes queridos. Fortaleça, que tenhamos resignação diante do sofrimento, que possamos ter o olhar para compreender que é um momento que estamos passando e que ele vai passar. E que ele passe, mas que nós possamos aprender a lição que precisamos neste momento. Que Jesus ampare a todos os irmãos que estão nos presídios. Todos são seus filhos. Todos nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus e irmão de toda a humanidade. E que possamos vibrar o amor em nosso coração para auxiliar a espiritualidade que trabalha incansavelmente no processo de transição planetária para um mundo de provas e expiações ser transformado em planeta de regeneração. Que tenhamos muita paz em nosso coração, muita luz, que façamos todo o esforço para buscar o nosso equilíbrio espiritual e emocional, para que possamos seguir o nosso caminho com mais tranquilidade, com mais serenidade e paciência. Que Jesus nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Que Deus nos ilumine.